Olá pessoal, boa tarde. Vocês já me conhecem, mas para quem não conhece, meu nome é Marcelo Hermínio. Eu sou arqueólogo e historiador. Administro o canal Patrimônio, do qual submeti esse projeto à Lei de Incentivo à Cultura no município de Paulo Gustavo, pelo edital Secundina Deus e Melo. E tivemos esse projeto aprovado, cujo título é o Patrimônio Ferroviário de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, conhecer para preservar. É importante apresentarmos e buscarmos ver como se encontra este patrimônio nos dias de hoje, para que possamos nos identificar com este patrimônio e assim conhecer a sua história e preservá-lo, porque faz parte da memória e da história da nossa sociedade. Preparamos uma apresentação em slides para ir mostrando o desenrolar de como foi a parte prática deste projeto, a parte de campo, assim como também a parte da pesquisa e os preparativos para chegarmos nesta culminância no formato de webinário, para que possa ser acessível a todos e todas. É uma satisfação enorme recebê-los e estar com vocês. Qualquer dúvida, pode colocar a sua pergunta no Messenger e no chat do Google Meet, para que no final a gente possa abrir um espaço de diálogo para que possamos construir juntos o conhecimento sobre este patrimônio, ok? Então, passando para vocês, temos aqui no primeiro slide a apresentação do título do projeto, com essa bela imagem da estação ferroviária do município de Vitória de Santo Antão, onde logo após nós temos como objetivos deste projeto apresentar um panorama básico e atualizado acerca deste patrimônio ferroviário, compreender a relação deste patrimônio com a formação da cidade, conhecer as estruturas que compõem este acervo e, consequentemente, a necessidade das práticas de preservação do mesmo e desenvolver a capacidade crítica de fruição, contribuindo na formação identitária da sociedade. Alicerçado nestes 4 objetivos, podemos seguir analisando um pouco os conceitos. O primeiro conceito, que é o mais rico dentro deste projeto, que é o patrimônio cultural. No artigo 216 da Constituição de 1988, temos o conceito de patrimônio cultural, onde constituem os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Vejam que é um conjunto não só da materialidade, mas também das práticas, que é justamente o imaterial, que faz com que a sociedade se identifique enquanto tal e construa em si a sua história, buscando preservar a sua memória para as futuras gerações. Do conceito de patrimônio cultural, nós podemos desmembrá-lo de material e imaterial, onde o material é justamente a parte tangível, é aquela parte onde nós podemos tocar, observar, ou seja, são as obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, entre outros. E o imaterial são as formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações artísticas e outros. São as formas das expressões culturais não tangíveis, ou seja, intangíveis. Diante disso, quando saímos do âmbito da Constituição, nós vamos olhar legalmente no âmbito estadual, que é justamente a Fundarp, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que faz toda a gestão do que se trata a questão do patrimônio cultural em nosso estado. E também, não fugindo muito à regra, a Fundarp também segue o mesmo parâmetro legal em relação ao que é material e imaterial, onde o material são os bens móveis, edifícios, monumentos isolados, etc. E o imaterial também as práticas das comunidades remanescentes, indígenas, quilombolas, o saber fazer, essa parte intangível produzido pela cultura. Em relação também ao patrimônio ferroviário, em questão específica, a Fundarp, ela trabalha atualmente na construção de um inventário participativo do patrimônio ferroviário de Pernambuco, que é justamente o levantamento destes diferentes elementos que formam a malha ferroviária do Estado, que um dia foi administrada pela antiga Rede Ferroviária Federal. E o processo técnico tem por objetivo subsidiar a instrução do tombamento temático do patrimônio ferroviário edificado no território do estado de Pernambuco, que foi iniciado em 2021. As referências dizem respeito a um conjunto construído nos séculos XIX e XX, de elementos necessários à operação dos trens de passageiros e cargas, entre eles estações, linhas férreas, armazéns, oficinas, vilas, túneis e pontes. Foi justamente isso que o nosso projeto buscou também verificar, fazer o levantamento in loco, ou seja, no local, destas estruturas remanescentes deste patrimônio ferroviário no município de Vitória de Santo Antão. Como o título do projeto diz, conhecer para preservar. Então, nós chegamos à conclusão que a gente vê lá no final que não se restringe apenas à estação ferroviária, o patrimônio remanescente da linha férrea que corta a Vitória. Ela também tem outras estruturas que compõem este conjunto patrimonial e que também são passíveis de preservação. Bom, no âmbito federal, nós temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que faz a gestão do patrimônio ferroviário em todo o Brasil. Automaticamente, esse patrimônio ferroviário em todo o Brasil, ele já é um bem de proteção legal por parte do IPHAN. E ele vai englobar também o olhar sobre estes remanescentes, essas estruturas remanescentes desse passado
desse meio de transporte que vai ter um significado de uma evolução, de um progresso econômico que vem desde a sua instalação, desde o século XIX, até o desenrolar de todo o século XX. Ele vai ter um significado, uma simbologia forte para o desenvolvimento do país e, consequentemente, em todos os âmbitos, social, econômico, político, de desbravamento geográfico do país e etc. Quando nós vamos dar uma olhada a esse patrimônio no que tange à gestão do IPHAN, nós vemos que, em relação ao município de Vitória, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já tem como bens declarados em relação ao patrimônio ferroviário, o pátio ferroviário, a estação ferroviária e o armazém. Isso com a publicação desde o ano de 2010, como nós temos aqui na lista do patrimônio cultural ferroviário. Lista esta atualizada em 29/2/2024, que é encontrado facilmente no site, no endereço eletrônico do IPHAN. Quando a gente direciona agora a nossa análise em relação à gestão do patrimônio para a questão municipal, nós já encontramos uma lacuna em termos legais de preocupação com este patrimônio. Quando nós olhamos para a lei orgânica do município, quando ela trata na lei orgânica de questões acerca do patrimônio cultural, em termos, pela nossa interpretação, ela deixa muito solta, vamos dizer assim. Basicamente, é uma repetição do que já diz as legislações federais e estaduais, mas algo mais concreto proposto em questões legais na lei municipal não fica claro. Bom, em termos de lei orgânica, ela direciona para o plano diretor objetivos como criação de áreas a proteger de especial interesse urbanístico, social, ambiental, cultural, artístico e de utilização pública. No entanto, quando a gente observa, fazendo uma interpretação e uma análise crítica em relação à situação do patrimônio cultural, é necessário que a parte legal da estrutura do município possa fomentar e possa criar mecanismos que de fato venham a proteger o patrimônio. No capítulo 3º, em relação à cultura, no parágrafo 1º do ponto 5, diz que o município, com colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o seu patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento
e preservação de acordo com a legislação específica. Pois bem, mas existe esse direcionamento, mas o norteamento para a execução ainda, infelizmente, não. Então, especificamente, para o município de Vitória de Santo Antão, se faz necessário esta releitura da parte legal que trata do patrimônio cultural, para que possa criar novos caminhos em defesa da preservação do patrimônio cultural do município, que está próximo de completar seus 400 anos de história, pós-chegada do europeu no continente americano, e que é um município rico em si mesmo, em história. Então, é muito necessário que esse debate possa ser travado, ampliado e que possa surgir resultados concretos em relação a este tema. O plano diretor também é um mecanismo municipal que trata, ele é tocado este assunto no plano diretor, mesmo assim, também de uma forma, em nossa interpretação, um pouco superficial, onde as intervenções e ações de preservação e valorização dos elementos representativos da evolução histórica de Vitória de Santo Antão devem ser respeitadas, mas o plano diretor não deixa claro o norte de como fazer esse mecanismo de preservação. Depois dessa parte conceitual, nós podemos entrar agora no desenvolvimento da pesquisa em si. Para isso, nós temos que dar uma olhada, primeiramente, num contexto, num panorama atual de Vitória de Santo Antão. O município, pelo censo de 2022, consta com 134.084 pessoas. Ele pertence à mesorregião da Mata Centro, na microrregião de Vitória de Santo Antão, e tem como municípios limítrofes Glória do Goitá, Chã de Alegria, Pombos, Primavera, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Escada. É interessante nós termos um panorama assim, porque nós podemos entender, em termos geográficos, e isso vai explicar um pouco o meio do transporte da implantação da linha férrea passando de Vitória, pela sua localização geográfica bem central dentro dessa mesorregião da Mata Centro. Então, o município ele tem uma posição natural estratégica para o deslocamento dentro dessa região da Mata Centro, tanto deslocamento de pessoas como deslocamento por questões econômicas e etc. Quando a gente olha numa breve síntese histórica, nós vemos que Vitória data da primeira metade do século XVII, com a chegada justamente de Diogo de Braga à região, onde mais tarde vai ser a futura cidade de Vitória de Santo Antão. Ainda no século XVII, momentos históricos importantes na cidade ocorrem, como, por exemplo, a Batalha do Monte das Tabocas, em 1645, entre luso-brasileiros e holandeses. No início do século XVIII, ocorre a elevação à categoria de freguesia
e no século XIX a categoria de vila. É justamente no contexto do século XIX que vai ser implantado a linha férrea as linhas férreas no estado de Pernambuco, e virá a ser construída a linha central, que é a linha que vai de Recife, a capital, até o interior de Pernambuco, num primeiro momento até Caruaru, depois se estendendo até a região de Salgueiro, onde vai dinamizar o transporte de mercadorias e de pessoas da capital para o interior do estado. No século XX, dentro desta breve síntese histórica, nós podemos apresentar um ponto relevante na história da cidade, que foi justamente a questão das ligas camponesas, que foi um movimento de luta por uma dita reforma agrária no país. Basicamente, o primeiro movimento encabeçado por camponeses, e que estes exemplos históricos e muitos outros demonstram a importância histórica que Vitória de Santo Antão tem, não só em termos municipais, mas também para o próprio estado de Pernambuco, para a região Nordeste e para o país. Com esse breve olhar na história de nossa cidade, nós olhamos agora para a questão da linha férrea em si. Então, a estação de Vitória, na época, utilizado esse termo de Vitória, foi inaugurada em 1886, com um belo edifício, como vocês podem ver, que se destaca entre outros edifícios na cidade. Claro, nos dias atuais existe uma praça muito bonita ao redor da estação ferroviária, mas no contexto de sua construção, o espaço, o edifício que mais vai se destacar é o próprio edifício da estação ferroviária. E isso é muito interessante podermos entender. A própria simbologia que a linha férrea, o trem, representava naquela época de finais do século XIX e início do século XX. Era uma representação, numa mentalidade social, de progresso científico, de progresso tecnológico, de progresso econômico. Então, basicamente, por onde os trilhos do trem passavam, em qualquer parte do país naquela época, era sinônimo de engrandecimento e de progresso que estava chegando para estas localidades. E isso não vai ser diferente no município de Vitória de Santo Antão. Temos um exemplo aqui, num recorte de jornal, em 13 de Recife, de 10 de janeiro, mas publicado em 13 de março de 1886, um pouco tardio da publicação, mas a notícia da inauguração da estação de Vitória, que é o prolongamento da estrada de ferro a Caruaru, quilômetro 51. E que a gente pode perceber no recorte da reportagem. Foi um grande regozijo popular e animadoras festas naqueles povos, que assim ficam em imediata comunicação com esta capital. Então, era motivo de grande alegria, justamente por esta simbologia que esta tecnologia, naquela época, trazia e representava para os locais
por onde ela estava passando. Essa ideia de progresso e de desenvolvimento que chegava junto com as linhas férreas. Irei compartilhar com vocês aqui um pequeno vídeo sobre a Estação Central de Pernambuco. É um vídeo da Fundarp, curto, de 2 minutinhos e meio, para que vocês possam ter uma ideia da estação central que partia de Recife, que é de onde partiam-se os trens da capital Recife em direção ao interior. Vou compartilhar aqui para vocês agora. A Estação Central do Recife foi construída em 1888 pela Estrada de Ferro Recife a Caruaru. É uma ferrovia que tinha o objetivo de ligar a capital pernambucana a essa cidade do agreste do estado. Era muito bonita, era importante, o trem em Recife. No início do século XX, a companhia inglesa Great Western, que já atuava em Pernambuco em uma outra ferrovia desde o século XIX, tornou-se a única concessionária de todas as linhas pernambucanas. E então foi responsável pela centralização dos trens de passageiros aqui na Estação Central. Eu trabalhava em serviço de oficina, consertando locomotiva. Naquele tempo chamava caldeireiro. Mais à frente, essa linha tornou-se a Estrada de Ferro Central de Pernambuco e foi sendo gradativamente prolongada até alcançar na metade do século XX o sertão de Pernambuco. O extremo sertão de Pernambuco, em Salgueiro. Tinha um trem de carga e tinha um trem de passageiro, porque o trem de carga ele transportava diversas coisas lá do interior. Era até peru, galinha, peru, bode, ele descarregava aqui, ou se não lá em Coqueiral, chamava Coqueiral. Então a Estação Central, que por sua localização no bairro de São José já era uma das mais importantes estações aqui da capital pernambucana, consolidou-se como o principal ponto de embarque ferroviário da cidade do Recife. O passageiro tinha de primeira classe e tinha de segunda classe. Era o bilhete. Você comprava um bilhete de primeira classe, você escolhia, ou se não, de segunda classe. Entre 72 e 83, a estação era museu do trem e, ao mesmo tempo, estação ferroviária. A atual versão do museu, inaugurada em 2014, conta com a exposição de longa duração Chegada e Partida, a memória do trem em Pernambuco. Bom, depois desse vídeo bem explicativo e elucidativo de como se deu o início da história dessa ligação da capital com o interior, da importância que foi a construção da linha férrea, o que a gente pode perceber também é essa memória muito viva ainda e muito rica de como eram, de como as pessoas viam a questão dos trens e das linhas férreas em suas localidades. A memória ainda muito viva destes trabalhadores que um dia trabalharam na manutenção da Estação Central do Recife, e a gente percebe que, de fato, era uma estrutura de muita representatividade para a sociedade, pela importância que ela carregava, pela simbologia que ela tinha para a mesma. Bom, nesse slide que estamos vendo agora, a gente vê, tanto num contexto maior da imagem, como num pormenor, a localização do traçado dessa linha férrea central, no qual nós podemos ver no pormenor o município de Vitória de Santo Antão. Então, vemos ramais
que direcionavam-se para o sul, mas num sentido litoral, seguindo mais pelo litoral e zona da mata, e ramais que seguiam para o sentido norte. Mas a linha central, ela era muito importante para todo o transporte que era feito tanto de imediatamente do interior para a capital, quanto da capital para o interior. Bom, na dissertação de mestrado de um pesquisador vitoriense chamado Leandro Antão, que ele fez uma pesquisa excelente em relação à visão e à mentalidade de Vitória de Santo Antão em relação a essas questões de ideia de progresso no final do XIX e início do século XX, ele dá uma olhadinha nesta questão das linhas férreas. Eu terei alguns trechos desta pesquisa que fizemos no trabalho, onde passo para vocês agora, onde diz que nenhuma outra invenção do século XIX mexeu tanto com a imaginação humana quanto as ferrovias. Outra citação, ele diz: a ideia de progresso, proporcionado pelas ferrovias, impregnava absolutamente o imaginário da época. Em outra citação, os trabalhos para construir a ferrovia iniciaram-se no ano de 1881 e em 1886 inaugurava-se a estação de Vitória. O trem inaugural chegou na aurora do dia 9 de janeiro de 1886, trouxe muitas expectativas e mudanças. Bom, são 3 citações bem pontuais, mas que nos mostram, nos ilustra esta ideia que a sociedade tinha em relação às linhas férreas. Essa ideia de progresso e de desenvolvimento que ela trazia junto com ela. E, de fato, não estavam errados. O boom, vamos dizer assim, a explosão tecnológica no final do século XIX foi enorme. Fazia parte deste desenvolvimento tecnológico esse meio de transporte por trilhos. E isso representou para os locais a oportunidade de desenvolvimento que estava chegando. E as pessoas, a sociedade em si, ela se identificou naquela época com este meio de transporte que lhe trouxe tantas possibilidades de comunicação, de transporte e de trocas das mais variadas possíveis, sendo elas econômicas, de informação e trocas culturais também. Nós temos aqui algumas imagens deste passado da história de Vitória ainda no século XIX. Porque Vitória no século XIX ela tinha um papel importante nessa região central da zona da Mata Pernambucana. Era uma região de produção açucareira, de produção dos derivados, de outros derivados da cana, como a aguardente e o melaço. Era um local de produção da agropecuária,
em que a sua feira de animais e de produtos derivados era muito conhecida e muito popular na região. E isso fez com que Vitória se tornasse um município central em termos de importância de desenvolvimento econômico nesta região. E algumas imagens da época nos mostram isso, como esta primeira imagem, imagem 13, o ir e vir de pessoas no pátio da estação ferroviária, ao fundo edifícios importantes, como hoje a gente visualiza aquele prédio lá atrás, o mais alto, que hoje funciona no Colégio Municipal 3 de Agosto, que um dia foi casa de hospedagem. Na imagem 12, nós temos ao lado da estação um edifício que se destaca, que também era um antigo hotel, que também servia para as pessoas que se deslocavam por causa da questão do deslocar do trem. E temos na imagem 14 esta ilustração de como era pujante, como era forte o comércio naquela época, quando mostra todo esse desenrolar de pessoas em frente ao açougue público do município. Bom, nós temos aqui uma lista dos municípios pelos quais a linha férrea passava. Neles se encontra Vitória, claro, com as marcações de quilometragem e de inauguração, data de inauguração, que foi retirado do Guia Geral das Estradas de Ferro de 1960. Temos aqui Rede Ferroviária Brasileira, traçada em 1984. Então, nós tivemos uma primeira imagem com a imagem da linha férrea, o traçado no século XIX, agora já com o aumento destes traçados das linhas férreas, se expandindo pelo Nordeste, já praticamente em meados do século XX. E nós temos apontado ali em destaque Vitória de Santo Antão e a linha central, a linha férrea central do estado de Pernambuco, saindo de Recife, passando por Vitória, do para Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro, interior do nosso estado. Temos duas imagens do início do século XXI, a primeira imagem 15 do ano de 2002 e a imagem 16, o pátio ferroviário no ano de 2012, ou seja, a diferença entre uma imagem e outra é de uma década, mas que mostra já a estação praticamente desativada em relação ao trem, ao transporte de passageiros e mercadorias, e o prédio, a partir de então, sendo utilizado para outras atividades. Nós temos aí, por exemplo, vendedores de ambulantes utilizando-se das calçadas do edifício, tanto em 2002 como em 2012. Bom, nesse cenário da passagem do século XX para o XXI, que é justamente quando se termina, quando vai se... os meios de transportes brasileiros já têm mudado de cenário para o meio de transporte rodoviário, e que para o interior o meio de transporte ferroviário
praticamente entra em desuso e isso culmina com o interesse na sua desativação, a gente vê nesse videozinho também da Fundarp, um aproveitamento que foi dado já no finalzinho do século XX para o trem que saía de Recife para Caruaru. Ok? Por favor, podem dar uma olhada nesse vídeo, é um videozinho curto. O Trem do Forró foi uma das grandes atrações que marcaram o São João caruaruense na década de 1990. Planejado por um grupo de servidores estaduais, o trem era animado por músicos e saía da capital pernambucana com destino à capital do forró. O que era diversão para um coletivo reduzido acabou se transformando em um evento oficial na programação das festas juninas. Depois que foi aberto ao público em geral, a cada ano o Trem do Forró atraía mais forrozeiros e provocava uma verdadeira comoção entre as pessoas. Com viagens que ocorriam nos fins de semana e nos feriados do mês de junho, o trem e os seus passageiros foliões eram recebidos na antiga estação ferroviária de Caruaru com fogos, música e muita gente. A rota para Caruaru foi extinta no começo dos anos 2000 e deixou muitas lembranças. E teve música que virou o hino do trem. Em 1993, o cantor Ezequias Rodrigues fez a gravação de Trem Maluco, composição de Valdir Santos que caiu na boca do povo para festejar o Trem do Forró. Valdir conta pra gente um pouquinho sobre a inesquecível festa nos trilhos e sobre a parceria com o saudoso Ezequias. No início dos anos 1990, acho que 91, 92, eu mostrei uma música para Zeca Ezequias Rodrigues, né, que eu chamava de Zeca, chamada Trem Maluco, e que acabou virando o hino mesmo do Trem do Forró, que era algo marcante, assim, algo que as pessoas esperavam, que vivenciavam de uma forma incrível, assim, era uma coisa que era visceral, né, as pessoas viviam aquilo com muita força. E eu tive a honra, para um compositor, é muito massa você fazer uma canção e vê-la sendo cantada por milhares de pessoas ao mesmo tempo, feito eu vi várias vezes, né, em momentos de chegada do trem do forró. Agora é hora do Trem Maluco nessa estação. Vamos ouvir! Eu também vou nesse trem maluco que sai de Pernambuco e para em todo lugar. Vai fazendo vucu até chegar. Bom, pessoal, e com esse vídeo nós vimos que no final do século XX, essa ideia da utilização da linha férrea e do trem como trem do forró ficou bem popularizado. E, infelizmente, não se prolongou. A linha férrea foi desativada e agora nós entramos num momento do nosso diálogo, da nossa apresentação, em que a gente tenta responder essa pergunta: e o patrimônio ferroviário em Vitória de Santo Antão na atualidade? Como é que ele se encontra? Para a gente responder essa pergunta, a gente foi efetivar, claro, o trabalho de campo.
E neste trabalho de campo, nós percorremos 100% da linha férrea, onde nós conseguimos acessar de um ponto, de uma extremidade a outra, dentro do município de Vitória de Santo Antão. Então, nós percorremos, em média, 16,5 km, se fôssemos percorrer em linha reta, como vocês podem ver aí na imagem, marcado na imagem de satélite. E neste trajeto, nós conseguimos identificar algumas estruturas que podem ser restauradas, preservadas e feito toda uma parte de trabalho de preservação, de divulgação desse patrimônio, principalmente de educação patrimonial, junto às escolas do município, para que estas estruturas possam ser preservadas no futuro. Infelizmente, muito também nós vimos que a linha férrea já praticamente sumiu naquele espaço, principalmente na área urbana do município. Então, nós vamos apresentar aqui em recortes, para que vocês possam entender parte por parte e que estruturas são essas que ainda se encontram de pé e que podem ser preservadas e que podem fazer parte de um acervo maior desta estrutura da linha férrea em nosso município, além da estação ferroviária. Bom, nós iniciamos aqui na altura, quem é de Vitória de Santo Antão conhece, na altura do bairro do Cajueiro, uma outra estrutura maior em frente à indústria Pitu, indústria de aguardente, outra estrutura já no finalzinho do bairro do Maués e uma outra estrutura na parte mais urbana do bairro do Maués. Então, são estruturas, a primeira e a segunda quer dizer, todas elas são pontes de passagem, agora um pouco diferentes uma das outras. A primeira, que é o ponto 2, a gente vê que é uma ponte numa área que é mais para preservação e passagem de acúmulo de água naquele local, não é uma ponte de rio, de água permanente, de passagem de água permanente. Assim também a imagem 22. Essa ponte não é uma ponte sobre rio, mas é uma área de alagamento, que é uma área de expansão do alagamento do rio Itapacurá. A imagem 21, que é a imagem da ponte logo à frente da indústria Pitu, ela fica sobre o rio Itapacurá, que é uma ponte férrea, bem estruturada, que poderia passar por uma restauração, assim como esses outros componentes, e que poderiam constituir em alguma espécie de roteiro futuro turístico para o município. A imagem 23, nós vemos um túnel, mas esse túnel não é de área inundável, e sim, por cima desse túnel, passa a antiga rodovia BR-232, e hoje chamada Avenida Henrique de Holanda.
esse túnel fica localizado no bairro do Maués. Hoje ele serve apenas para passagem de pessoas e transeuntes de um lado da rodovia para o outro lado da rodovia. Mas são estruturas que possuem uma beleza arquitetônica, técnica e tecnológica que podem sim passar por um processo de restauração, objetivando no futuro o seu uso, principalmente o uso turístico, para dinamizar esse aporte econômico para o município. Bom, nós vemos agora uma imagem de satélite mais central da cidade, porque aí a gente já está na parte mais urbanizada. E nós vemos aqui a parte central, onde está localizada a estação ferroviária, que é o centro comercial do município. Nós temos o pontilhão que chamamos de, aqui popularmente no município, de Trepa-Bode, que é conhecido por todos os vitorienses. Ao lado dele fica o atual Colégio 3 de Agosto. A estação ferroviária, que passou recentemente por um processo de reforma. Temos a antiga rotunda, que é onde a estrutura, onde os vagões e a locomotiva podia fazer as suas manobras a partir de um giro sobre o próprio eixo do equipamento. E mais à frente, sobre o rio Itapacurá, a conhecida ponte férrea, conhecida como Ponte de Gaiola. Então, este conjunto arquitetônico, eles estão relativamente próximo ao outro, que também poderiam passar por uma fase de uma leitura contextual e não apenas uma leitura isolada, a estação em si, mas que todas estas estruturas fazem parte de um mesmo contexto, que é o contexto da história ferroviária, e que essa memória está presente ainda na sociedade e que pode ser restaurado e preservado. Aqui uma imagem para vermos de cima a localização da ponte em relação à estação, a ponte de Gaiolas em relação à estação ferroviária, a localização da caixa d'água, que também era outra estrutura importante para as locomotivas, e a localização da rotunda. Bom, neste slide, a gente vê em pormenores uma imagem da ponte de Gaiola, uma outra da rotunda e uma da caixa d'água mais aproximado. Essa imagem da rotunda, ela está associada a um pequeno vídeo ilustrativo do funcionamento de uma rotunda. É um vídeo de uma maquete que serve para ilustrar quem ainda não se familiarizou com esse tipo de estrutura, de equipamento, vê-lo em funcionamento. Deem uma olhadinha aí, tá certo? É rapidinho. Bom, esse é um vídeo curtíssimo, mas de uma ilustração muito boa para que possamos ver o funcionamento dessa estrutura chamada rotunda para fazer a movimentação dos vagões e das locomotivas. Dentro dessas estruturas mais centrais que nós apresentamos para vocês,
Existe, claro, vamos dizer assim, a mais destacada, que é a estação ferroviária. Preparamos um vídeo de apresentação dessa estrutura, no qual vamos passar para vocês agora fazerem uma viagem imagética em alguns detalhes e em alguns ângulos desta estrutura para que vocês possam apreciá-la. Bom, esse foi um vídeo de apresentação de maneira sintética, mas que buscamos mostrar a vocês o registro de vários ângulos deste edifício. E para tentar destacar mais ainda a beleza arquitetônica e a beleza que ele tem dentro do contexto urbanístico no qual ele foi inserido e o papel deste edifício dentro deste conjunto arquitetônico que é estas estruturas da antiga linha férrea. Continuando a nossa apresentação dos nossos slides, vocês veem aí uma imagem de satélite, continuando em mais 2 pontos onde a linha férrea passava, mas que basicamente hoje está totalmente com casas construídas em cima, então praticamente as marcas da linha férrea já não existem mais.
mas sim pequenas estruturas, como a ponte que fica, as duas pontes ficam no bairro do Lídia Queiroz. Uma dentro do bairro e outra fica na rodovia BR, rodovia PE, que segue para o município de Escada. Aqui tem uma visão mais ampla destes dois equipamentos. E a gente percebe pelas duas imagens o quanto a urbanização, digamos assim, vamos usar o termo, engoliu a linha férrea. E se olharmos um pouco antes, que o trem do forró, por exemplo, passava na década de 1990, e estamos no ano de 2024, então, no espaço de praticamente 2 décadas, a urbanização engoliu praticamente 90% do que a linha férrea estava exposta na malha urbana do município de Vitória. Infelizmente, não houve digamos assim, um cuidado, um zelo, uma atenção por parte do governo municipal, ou estadual, ou federal, neste transcorrer destas 2 décadas em relação a este patrimônio dentro do município. E isto aconteceu em praticamente todos os municípios no qual a linha férrea passava. Mas, infelizmente, esta sensibilidade a esta memória, ela não foi levada em conta, ou praticamente não existiu em relação governamental. E ocorreu de que a urbanização crescente e claro, ela é iminente, ela acontece, mas o zelo por uma urbanização organizada, infelizmente, não aconteceu, e muito se perdeu da linha férrea na malha urbana de nossa cidade, principalmente no que trata do seu traçado. Bom, temos aqui outro ponto interessante, que são as pontes que passam sobre a linha férrea na rodovia BR 232, próximo ao Engenho Beto Velho. Neste setor já não é, a parte urbana não atingiu de maneira tão efetiva ainda, mas a parte industrial, o crescimento industrial do chamado Parque Industrial do município, impactou a malha ferroviária dessa região, deste setor. E ficou poucos remanescentes nesse ponto 16 e no ponto 17, onde o ponto 17 é basicamente essa ponte que passa, que tem a 232 passando sobre a linha férrea. Aqui alguns detalhes de quando visitamos e fizemos as tomadas de imagens aéreas desta ponte sobre a 232, e que também não deixa de ser um equipamento de utilização da linha férrea. Outros equipamentos, aqui nós já estamos nos aproximando da divisa entre Vitória de Santo Antão e o município de Moreno, na altura do distrito de Bonança. E já estamos nos aproximando, onde a linha, naquele setor, a linha férrea, ela segue paralelamente à rodovia BR-232.
Em alguns locais ela está aparente, em outros locais ela não aparece, não está presente. Ou soterrada ou arrancada, mas o tráfego é intenso neste setor. Em alguns pontos onde conseguimos visualizar partes da linha, nós conseguimos georreferenciar com o GPS e conseguimos fazer os registros fotográficos. Bom, e buscar fazer todo esse apanhado é justamente buscar entender este patrimônio como algo importante na construção de nossa sociedade. É justamente o conhecer para preservar, como está no título do projeto. A sociedade não preserva aquilo na qual ela não se identifica. A linha férrea em si, não só a estação ferroviária, mas todas as estruturas que fazem parte deste contexto, deste rico patrimônio, ele tem uma representação na construção da sociedade e da própria cidade em si. Com a vinda da rodovia, da ferrovia, a cidade mudou, ela cresceu, as possibilidades econômicas aumentaram. E o que resta deste patrimônio hoje, nós podemos classificá-los como lugares de memória, que são justamente esses lugares de interesse comum à sociedade, que vão despertar o valor destes lugares para esta sociedade, esse valor histórico e esse valor patrimonial. Aí, então, a sociedade se identifica, tem a sua memória atrelada ao desenvolvimento destes remanescentes culturais e, assim, passa a preservar este patrimônio. Então, são lugares que têm uma função para a construção da sociedade, enquanto sociedade, muito importante. Por isso que devem ser preservados, e para preservar nós temos que conhecer. Bom, tem este pequeno vídeo, que vou passar para vocês agora, é um poema de um poeta vitoriense, Egídio Corrêa, alusivo à estação ferroviária. Iremos passar agora esse vídeo com este poema para que vocês acompanhem o quanto bonito é a memória afetiva da sociedade para os lugares de memória, ok? A estação de Vitória. Quando o trem chegava, mini festa se formava, uma meninada vendia, outra meninada comprava. Bolos, pastéis, chocolates, tantas outras iguarias. Vendiam-se aos viajantes que chegavam, que partiam. Hoje a linha está morta. Do trem, somente saudade. Ficou ali a estação, lembrando-me da mocidade. Lá vendi e lá comprei, e com moças bonitas do trem. Por tantas vezes flertei. Hoje, o trem não vem mais. Se ainda virá não sei. Por Egídio Corrêa. Bom, pessoal, vemos então esta poesia do nosso conterrâneo Egídio Corrêa, toda uma memória afetiva em relação à estação ferroviária. E esta memória, ela faz parte de um conjunto de percepções que a sociedade tem
como ligação para com o patrimônio cultural. Isso a gente chama de identificar. É a sociedade quando se identifica com aquele patrimônio. Aquele patrimônio passa a ter um valor de referência à sociedade, de ação, de memória, que não é só de um nem de dois indivíduos, mas de toda a coletividade. Isso faz com que estes patrimônios sejam importantes para a construção da própria sociedade. Isso justifica todo o investimento que possa ser feito para o conhecimento dos mesmos e para sua preservação. Bom, nós apresentamos agora alguns momentos das fases da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa realizada. Ela consta da pesquisa do trabalho de campo, onde a equipe composta por um pesquisador, arqueólogo, uma pedagoga e um historiador, a gente caiu em campo para fazer a visitação, como já foi dito, de um ponto a outro da linha dentro do território de Vitória, onde pudemos alcançar, chegar até o local, que em muitos locais eram inacessíveis, mas atingimos um bom percentual destes locais. Fizemos o georreferenciamento com utilização do GPS, os registros fotográficos, imagens aéreas. Além disso, nós fizemos todo um trabalho de divulgação da pesquisa que estava sendo realizada e, ao mesmo tempo, de informação para a sociedade sobre o patrimônio pesquisado, que é a linha férrea. A importância desse patrimônio para a construção da sociedade. Então, nós fomos visitando os locais e conversando com moradores e comerciantes, quando conseguíamos ter o acesso e a conversa com os mesmos. Também fizemos a divulgação e a apresentação do projeto para as escolas no município, algumas escolas do município, e colamos cartazes publicizando assim o webinário para que houvesse um alcance para a população. Também foi feito essa divulgação pelas mídias sociais do Arqueopatrimônio, no qual também outras mídias sociais de outras pessoas começaram a fazer as repostagens destas publicidades. Este é o folder do qual nós preparamos para poder entregar à população no momento da divulgação e da apresentação do projeto e da explicação do que é esse patrimônio junto com a comunidade. Então, é isso. Esse patrimônio de nosso município, que não é só do nosso município, mas o foco foi desse patrimônio que, na parte que compete, está dentro do território de Vitória, de Santo Antão. Esse patrimônio é de grande significado para a construção do município e da sociedade. Então, conhecê-lo é importante, buscar inteirar-se mais dessas estruturas que ainda restam do que um dia foi este símbolo de progresso e de desenvolvimento para o município,
é importante buscar conhecer para preservar esse patrimônio e trazer essa memória de volta e reavivar cada vez mais esta memória, não só para a sociedade do presente, aqueles que um dia viveram e conviveram com este meio de transporte ativo no município, mas para com estes agora que não tiveram esta oportunidade, que não convivem, e aqueles que virão nas próximas gerações, que possam ter esses remanescentes preservados, contando a história de sua cidade e contando essa memória viva ainda, permanecendo essa memória viva na construção da sociedade de Vitória de Santo Antão. Passo aqui as referências para que vocês possam dar uma olhadinha. Claro que isso aqui depois vai ficar disponível para que possam acessar. Acredito que podemos encerrar por aqui, então. Foi uma satisfação enorme passar esse tempo com vocês, apresentando esta pesquisa. Esperamos ter contribuído com a construção do conhecimento, trazendo estas informações, apresentando a vocês com buscando ter esse olhar científico e técnico da pesquisa, buscando apresentar algo concreto, coerente, para que realmente vocês possam ter a possibilidade de construir o conhecimento sobre este rico patrimônio que é estes remanescentes históricos da antiga linha ferroviária que corta o município de Vitória de Santo Antão, e entender o valor histórico que esses remanescentes possuem para a construção histórica e social do nosso município. Um grande abraço a todos e esperamos, numa próxima oportunidade, um próximo projeto. Muito obrigado.